Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. E depois de assistir Missão Impossível Efeito Fallout, eu tenho certeza que o Tom Cruise ganharia uma corrida de todo mundo da Tanzu Team. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Orfeu. E como sempre, toda semana, como eu peço, não esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, isso ajuda muito. Algumas semanas atrás eu tava lá sem fazer muita coisa, até porque a gente entrou de férias, né? E eu lembrei de uma memória que eu tive quando eu tinha uns 11 anos, 12 anos, que eu tava conversando com minha madrinha, daí ela falou, você assistiu o filme do 007 novo que saiu, Skyfall? Eu falei, não, eu peguei o nome e eu perguntei pra ela, o que é Skyfall? A missão dele é cair de paraquedas no meio da missão, alguma coisa assim? Uma criança bem burra de 12 anos perguntando coisa básica. E daí ela falou, não é bem assim não. E daí, dessas 2 semanas atrás, eu pensei, cara, depois daquele dia eu nunca assisti nenhum filme do 007, então tá na hora de eu assistir. Até porque eu sou uma pessoa que pega hype em coisas aleatórias muito rápido, do nada, assim. Mas um hype que se manteve constante na minha vida é o de espionagem e stealth. Eu sou viciado em jogos stealth, é meu gênero favorito. E daí eu pensei, por que não assistir? Né, a gente entrou de férias, vou ter tempo, então vamos assistir. E aí eu comecei a assistir os filmes da saga do Daniel Craig, que é o último, cronologicamente agora, o último 007. Nessa linha de filmes que ele fez, o primeiro deles foi o Cassino Royale, que saiu em 2006. E é um filme muito bom, cara, é muito bem estruturado, tem ali uma linha, tem um vilão ameaçador, que é o Mads Mikkelsen, que ele sempre faz uns vilões ótimos, ele tem um rosto muito marcante, por assim dizer. E depois que eu terminei de assistir o Cassino Royale, eu fiquei tipo, é um filme legal, só que não é bem o que eu esperava. Daí eu lembrei que tem Missão Impossível também. E eu já tinha assistido Missão Impossível Protocolo Fantasma há uns 3 anos atrás. E eu tinha gostado muito do filme. E daí tinha saído outros 2, que era Nação Secreta, que eu queria assistir no cinema, mas eu não assisti, e o Efeito Fallout. E daí eu pensei, por que não assistir eles também? Cara, é muito diferente de 007, é muito mais... não sei explicar. Na verdade eu vou explicar no decorrer do vídeo, então... E assim, assistindo essas 2 sagas, uma coisa despertou em mim uma dúvida. Pensa bem, quais outras sagas de espionagem você conhece no mundo dos filmes? Tipo, espionagem mesmo, não filme de ação que finge ser espionagem, que tem elementos de espionagem. Não tem, cara. 007 e Missão Impossível são as 2 únicas sagas grandes que carregam nas costas todo esse gênero de espionagem no cinema. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, o Tom Cruise tá com 58 anos, né, cara? Isso é uma coisa que eu fiquei chocado, porque eu terminei de assistir o Efeito Fallout e, tipo, eu sabia que ele era velho, eu sabia que ele já tinha uns 50 anos, daí eu fui procurar no Google, ele tem 58, cara, e o maluco corre mais que eu e que todo mundo que eu conheço, velho, como assim, velho? Aí você pode me falar, tudo bem, mas o 007 sempre tá trocando de ator que representa ele. Só que aí que tá, cara, eu não vejo o 007 como um título que pode carregar nas costas pra sempre o tema de espionagem. Porque se você for botar pra comparar os 2 filmes... no sentido de que ele é muito mais tradicional, inspirado nos livros do Ian Fleming. E esses livros foram escritos lá nos anos 30, 40, cara. E assim, tudo bem que o 007 dos filmes é muito diferente dos livros, que dos livros ele é muito mais traumatizado, ele é muito mais machista, racista e tudo mais. Só que ainda assim, você assistindo os filmes, você consegue perceber que tem um negócio mais tradicionalista, sabe? E isso é o que faz eu preferir até certo ponto Missão Impossível, porque ele não tem todo esse ar inglês tradicional, de tipo um filme muito mais onde o mocinho sempre vai sair com o paletó limpinho, sabe? Tudo bem que com os filmes do Daniel Craig como 007 isso não tem acontecido muito, porque toda hora ele tá meio quebrado, até onde eu sei é o ator que mais se aproximou dos livros mesmo, do sentido de que o James Bond sempre tá bebendo e fumando pra, tipo, esquecer todas as coisas que aconteceram nas missões dele, tipo, pra deixar meio turvo, assim, a mente dele. Mas ainda tem essa característica, 007 sempre é o cara que vai dar uma surra no vilão e vai sair com o smoking dele impecável, velho. E também tem aquele negócio da pose dele que, tipo, sempre em todos os filmes eles dão um jeito de fazer, tipo, uma voltinha com, tipo, mirando, assim, na câmera. É, assim, não é brega, mas, sabe, dá aquele arzinho, tipo, né? O que não é um ponto ruim, cara. Até certo ponto eu entendo que a gente precisa um pouco desse tipo de história, desse tipo de aventura mais leve, onde o protagonista sempre vai ser o carinha do mal e sempre vai estar com aquele ar de superior. Só que ainda assim é muito bom você assistir Missão Impossível, porque, cara, principalmente no Efeito Fallout, todas as horas que eles estão indo pra missão, eles analisam a situação
E aí alguém pergunta, tá, e como é que vocês vão fazer isso? E eles ficam falando, eu tô pensando nisso. Ou seja, eles vão sempre improvisando, eles vão sempre, tipo, nada tem um plano, nada tem algo certo, nada tem algo definido. Essa é a graça desses filmes do Missão Impossível. Eu tenho que confessar que eu não assisti o 2 e o 3, mas eu lembro que eu assisti o 1 e o 1 envelheceu meio mal, cara, sabe? Tipo, aquele negocinho de laser não é mais um negocinho que cola em espionagem. Isso entra em outro ponto pelo que eu acho que Missão Impossível é o carro-chefe definitivamente, cara. Em missão de espionagem sempre tem esses aparelhos tecnológicos que eles usam pra, tipo, grampear algum telefone ou hackear algum sistema. E se você for pensar pra parar em filme de espionagem genérico, sempre tem o cara da TI com um óculosinho magrinho que vai falar, esse dispositivo serve pra tal coisa, então você guarda ele no paletó desse jeito, ele vai fazer tal coisa. Esse aqui vai te rastrear, sei lá o quê. E Missão Impossível não tem isso. De certa forma é até um pouco confuso, mas eles fazem no tempo certo pra você olhar e entender o que aquele dispositivo faz. Às vezes são takes de 2 segundos, que o dispositivo tá lá, tipo, do lado de um negocinho de senha, ele faz o códigozinho e já abre a porta, você já entende que aquilo ali serve pra abrir portas, entende? O filme não perde tempo apresentando todo o equipamento que o protagonista vai usar. Isso sem falar no dinamismo da história. Cara, Missão Impossível, pelo menos esses 2 últimos, não tanto o Protocolo Fantasma, mas o Efeito Fallout e o Nação Secreta, eles têm um roteiro que, puta que... Só pra você ter noção, agora eu vou entrar um pouquinho na área de spoilers, então vai por tua conta e risco. No Efeito Fallout, que foi o último filme que saiu, o Ethan Hunt, que é o Tom Cruise, ele tá responsável de pegar um urânio que foi roubado, ou plutônio, não lembro. Ele tá responsável de pegar esse material radioativo porque ele vai ser usado para fazer uma bomba e explodir em algum lugar do mundo. Só que na cola dele fica o Henry Cavill, que ele é um agente da CIA, que tem o codinome de Walker. E assim, chega a determinado momento da história onde eles têm que fazer contato com uma informante e eles têm que pegar um cara que é esse contato para se disfarçar dele, que é o John Lark. Só que eles acabam dando tudo errado, eles acabam matando o John Lark. E aí o Henry Cavill manda o seu relatório pra CIA dizendo que ele acha que o John Lark na verdade é o Ethan. E que ele fez isso pra fazer as coisas do jeito dele, não do jeito que o informante queria. E aí você segue o resto do filme achando que o Ethan fez isso mesmo pra ele sair ganhando na troca. Só que em determinado ponto do filme tem um plot twist, onde a gente descobre que o Walker, que é esse Lark, que tentou fazer isso. E a gente também descobre que ele usou esse Lark como um nome falso pra esconder da CIA que ele era um agente duplo dos apóstolos. Tipo, cara... E assim, o filme não vai falar pra você, tipo, olha, ele é o agente dos apóstolos. Não, tipo, é numa fala solta onde ele tenta ajudar o vilão, que tipo, ele fala. Isso é muito bom. Missão Impossível é um filme de espionagem quase perfeito no sentido de que ele não pega na tua mão pra explicar a história. Muito filme de espionagem, eu tenho esse receio que vai falar, tipo, olha, não, esse aqui é o vilão e você tem que saber desde o começo que ele é o vilão. Esse aqui é um cara que vai trair o protagonista, então você tem que saber que ele vai trair o protagonista. Sendo que não precisa ser assim, as coisas podem ser soltas e você como espectador vai pegar elas, ou você tem que pegar elas, porque senão você não vai ter um aproveitamento da história. E aí que tá, essa liberdade de roteiro, essa liberdade de plot não tem no 007. E eu não entendo por que especificamente, cara. Eu assisti até... O único que eu não assisti ainda foi o Spectre. O 007 contra o Spectre, esse foi o único que eu não assisti ainda. Mas se você for ver, tipo, o Quantum of Solace, cara, ele é um filme tão fraquinho, cara. Tem um vilãozinho tão genérico, tem umas tramas secundárias tão fracas, cara. E, sabe, dessa nova saga de filmes do 007, eu acho que o Skyfall é o melhor. Que coincidência, não é mesmo? Tanto pela linha narrativa dele, quanto pelos momentos de ação, quanto pela decisão da história. Porque eu acho que esse é o ponto. Eu tô aqui gravando e eu não tinha pensado nisso antes. Acho que esse é o ponto que dá problema no 007. Diferente do Missão Impossível, onde eles são uma organização privada que não fazem parte de um governo específico, não fazem parte do governo dos Estados Unidos, o 007, ele faz parte do MI6, que é a agência de espionagem da Inglaterra. Então eu acho que por ele tá preso a uma nacionalidade, tá preso a um país, eu acho que complica muito você querer fazer algum tipo de traição e querer desenvolver alguma trama política, porque hoje em dia qualquer coisinha que você fale errado de algum país vai dar problema. Então acho que, pensando bem agora, acho que talvez esse seja o maior problema dos plots do 007 serem muito mais básicos do que o Missão Impossível. E até esse ponto do vídeo eu fui só comparando esses dois, porque...
cara, de um lado você tem uma obra totalmente tradicionalista com um agente muito conhecido mundialmente que não vai morrer tão cedo. Eu dou aí no mínimo mais uns 100 anos até 007 perder popularidade. E por outro lado você tem uma saga que é muito apoiada no ator principal, que é o Tom Cruise. Por exemplo, você imagina algum outro ator para interpretar o Ethan? Ou algum outro agente para substituir ele na história? Não tem como, cara. Tem muitos detalhes e muito aprofundamento no Ethan já, no decorrer dos filmes. E o intuito desse vídeo não é ficar comparando esses dois lados, é tentar discutir até que ponto é mais uma preocupação particular minha como fã de espionagem, como fã de stealth e tramas desse tipo, do que vem por aí. Até pouco tempo atrás eu vi uma notícia que escalaram Oscar Isaac, que foi o Paul Dameron na nova trilogia do Star Wars, pra ser o Solid Snake nos filmes de Metal Gear Solid. E você poderia me falar que Metal Gear Solid vai ser a nova franquia de espionagem do cinema. E eu te digo não. Porque Metal Gear Solid ele tem um fator que, assim, quantos filmes de jogos você já viu que deram certo? Muitos poucos. E tem um fator primordial que é o que define por que não dá e por que nunca vai dar, que é a interatividade. Quando você está jogando um jogo, você tem uma interação com a história. Você chega do ponto A ao ponto B com o personagem para aí a história se desenvolver. Num filme, você só tá acompanhando aquilo, você não tem uma voz ativa na história. E Metal Gear Solid, apesar de você assistir sim muita coisa nos jogos, eu não vejo como ele daria certo no cinema. Até porque, diferente dessas duas sagas, Missão Impossível e 007, Metal Gear Solid é muito mais uma questão de infiltração do que espionagem. E eu sei, parece boba essa frase, mas tem diferença. Espionagem eu digo no sentido de, por exemplo, terem códigos nucleares e você ter vários agentes indo em um país buscar, e vários países e organizações secretas querendo esse código nuclear. E infiltração eu digo no sentido de que Metal Gear Solid, se você for ver em todos os jogos da saga, você tem que se infiltrar em algum local, porque lá vai ter uma arma de destruição em massa. E apesar de alguns países quererem, o foco da história é muito mais o Solid Snake indo se infiltrar lá. E a trama por baixo, onde ele vai descobrindo os detalhes do porquê que essa máquina está sendo feita, ou os fatores históricos que levaram até aquele momento. E assim, eu sou muito fã de Metal Gear Solid, cara. É a minha saga de jogos favorita de todos os tempos, apesar de eu não ter jogado o quarto. É a minha saga de games favorita de todos os tempos, cara. Eu sou, como eu já disse, eu sou fissurado por jogos stealth, e eu sou fissurado por espionagem. Metal Gear Solid junta os dois de uma forma muito boa, só que eu não vejo como ele pode juntar isso pra um filme. E o vídeo foi esse. Espero que eu tenha compartilhado um pouquinho do meu hype com vocês. Deixem aí nos comentários se você já assistiu algum Missão Impossível, se você já assistiu algum 007, qual dos dois você prefere. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal e siga a gente nas redes sociais. E até semana que vem.